Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai discutir o suicídio entre policiais. Estão conosco aqui na mesa o vereador-major Elitusalém Freitas, o psiquiatra Carlos Felipe de Oliveira e Meire Cristina Ferreira de Souza, que é pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção, o GEPESP. Eu agradeço a todos vocês pela presença e começo com um dado que é, no mínimo, preocupante. A 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou, em 2018, que 104 policiais se suicidaram, que é um número muito maior do que os que morreram no expediente normal, que foram 87 policiais. O que está por trás disso, Carlos Felipe? Primeira coisa que precisamos compreender é que o suicídio é um fenômeno extremamente complexo, né? E é muito importante dizermos isso, porque para os problemas complexos não temos soluções simples. E quando estamos dizendo que é um fenômeno complexo, é porque existem vários fatores de risco e vários fatores de proteção. Então, essa visão, que é uma visão importante do ponto de vista da saúde pública e da saúde mental, ela é importante porque ela vai orientar as intervenções que nós vamos fazer. Se nós tivermos apenas uma compreensão muito simples do fenômeno do suicídio, por exemplo, suicidou-se porque brigou com a namorada, suicidou-se porque perdeu o emprego, nós não vamos ter uma visão dinâmica e certamente isso vai interferir com os tipos de intervenções que nós vamos fazer. Esse é um ponto que nós estamos há bastante tempo explicando, porque é esse que vai nos permitir ações importantes. Tentar proteger as comunidades, em geral, né, policiais, médicos, aquelas que nós já sabemos que temos taxas elevadas de suicídio, porque, desta forma, nós vamos pensar, já que essa é uma população vulnerável, quais serão os fatores de proteção que nós vamos ter que empregar para provocar o que diríamos assim, um certo equilíbrio, mais proteção para diminuirmos o risco. O GEPESP, que está sendo representado aqui pela Meire, fez uma pesquisa durante 4 anos em 18 batalhões do Estado. O que vocês descobriram com relação a isso? Bom, naquele momento, naquele período, os policiais que fizeram parte, né, os que passaram pela situação e outros sobreviventes também foram também instados a se manifestar. Foi identificado várias questões, né, como o próprio doutor Carlos Felipe falou, os fatores de risco, né? E o que sempre chama muita atenção, porque a atividade de risco que é desempenhada por esses profissionais expõe no dia a dia, né, diante das circunstâncias, não só da própria atividade, mas também da vulnerabilidade diante da violência urbana que eles enfrentam, né? E as pesquisas mostraram exatamente isso, né? Que como propor medidas de prevenção diante de profissionais que estão a todo tempo portando armas de fogo, né? Talvez este tenha sido o instrumento mais utilizado, né, quando acontece o fenômeno. E aí a pesquisa vem trazendo também, além de trazer os dados, né, que foram algumas notificações que foram evidenciadas, também trazem também protocolos de prevenção. De que forma também podem ser os policiais serem capacitados a identificar, a perceber o comportamento do seu colega quando ele enfrenta algum problema, aparentemente um problema assim psíquico, né, ou que algo não vai bem. E é muito precioso você saber identificar, porque muitas vezes os colegas estão no fronte, no dia a dia, um se abala com o problema que o outro é acometido e por que não também poder ajudar, né? Que é difícil você entender que tipo de política de prevenção a gente pode ter com um efetivo grandioso, né? Como ocorre com as polícias, né? Com as instituições policiais. De que forma a gente pode realmente ajudar esses profissionais se nós não temos uma política do dia a dia? Os exames periódicos aí vêm dizendo que como são importantes o acompanhamento psicológico e até mesmo físico, né? Porque muitos problemas que ferem a integridade física podem também desencadear problemas emocionais, né? Agora, vocês tiveram dificuldade para começar a fazer esse trabalho? Houve uma relutância dos policiais? Se hoje a falar sobre o fenômeno ainda causa alguns melindres, imagine há 4 anos, um pouco mais disso atrás, né? Eu conversando há pouco com o doutor aqui, que em 2006 já começava a despertar o interesse de poder ter uma política de prevenção. Imagina como falar sobre isso hoje ainda tem algumas questões muito delicadas, né? Só que
naquela época, diante de situações gritantes, foi extremamente necessário, né? E a instituição também percebeu a necessidade de poder trazer a pesquisa para que, de alguma forma, pudesse contribuir, né? Como vem ocorrendo até hoje, algumas ações que já são realizadas no âmbito dessas instituições, buscar efetivamente a prevenção, né? Mas o assunto ainda é delicado, né? Porém, hoje, com um pouco mais de visibilidade, né? E essencialmente dizer que a notificação, né, como a gente pôde observar no próprio anuário, como ela é importante, porque a partir desses números é que realmente desperta o interesse para debate, para discussões e para ações preventivas. Vereador, o senhor tem uma experiência larga na Polícia Militar, como é que o senhor vê isso? Esse número, o senhor identificou no seu trabalho até hoje um número grande ou um potencial grande de suicídio? Primeiro, dizer que é uma satisfação estar aqui ao lado desses excelentes profissionais, doutor Carlos, doutora Meire. E eu quero contextualizar, vamos colocar esse problema num cenário macro, né? Nós temos na Polícia do Rio algumas características que são únicas no Brasil todo, quiçá no mundo. Desde taxa de letalidade a taxa de policiais feridos e mortos em combate. Mas, falando da contextualização, nós temos um histórico no Rio de Janeiro bem marcante. Final da década de 70, nós temos o surgimento da primeira facção do Brasil, que se tem notícia, bandidos organizados em prol de um objetivo comum, né, que acontece na Ilha Grande, entre presos marxistas, guerrilheiros e presos comuns. Daí surge a Falange Vermelha. Na década de 80, essa facção ganha as comunidades. Daí passa para o segundo estágio, que é a venda de cocaína, que não existia. Até então, cocaína era algo elitizado. No final da década de 80, você tem um acúmulo de capital, recursos, e compras de armas de grosso calibre, armas de guerra. Final da década de 80, início da década de 90, você tem registro dos primeiros confrontos em comunidade, ou seja, resistência à presença do Estado, algo inédito ainda no Brasil, algo só comparado, por exemplo, às áreas ocupadas em Israel ou números da Segunda Guerra Mundial. Nesse cenário, de 90 para cá, quando a gente faz a leitura de feridos, mortos e, na sequência, suicídios, nós reparamos o seguinte: a gente sai de uma normalidade, de um trabalho de polícia preventiva, patrulhamento, atendimento ao cidadão, para uma polícia de combate ao narcotráfico, né? Uma polícia de confronto, uma polícia que, para adentrar a uma comunidade, ela é alvo de disparos, de resistência armada, de uso de explosivos. Então, esse ambiente, porque eu estou contextualizando, porque esse ambiente ele é estressante. Ele só pode ser comparado, nós temos que tratar nossas forças de segurança com a mesma visão que soldados que lutaram no Vietnã são tratados, soldados que lutaram no Afeganistão, né? Salvo engano, a taxa de letalidade no Afeganistão Afeganistão e Iraque seria 0,33. No Rio de Janeiro chega a 2,33. Ainda ontem eu conversei com o Coronel Cajueiro, que a gente trouxe na Câmara e fizemos questão de dar uma medalha, Pedro Ernesto, para ele, em reconhecimento ao trabalho, que ele começou a compilar esses dados, a levantar a vitimização policial, né? Foi o primeiro policial que se preocupou com esses números. Então, ainda ontem, conversando com ele, a gente traçou um comparativo. A letalidade interna, né? Morte de policiais, hoje, do Rio de Janeiro, ela só é comparada, em nenhuma outra guerra ela tem essa comparação, mas ela é comparada às forças alemãs que atuaram nos submarinos, que chegava a 75% a taxa de perda dos militares ali atuando, aqueles que atuavam ali. Essa comparação, por exemplo, com a UPP, a gente chega a 50%, ou seja, 75% de mortalidade nos submarinos alemães na Segunda Guerra, aqueles que atuavam no Atlântico, né, tentando impedir as rotas de suprimento lá para as forças do eixo, comparado, por exemplo, a um GTPP, que é um grupamento de combate do Complexo da Penha do alemão, que chega a 50%. Então, esse é o contexto de uma guerra, né, onde a gente, ao longo do debate aqui, nós vamos colocar os fatores que o Estado precisa atuar de forma enérgica para melhorar as condições de trabalho, equipamentos, né, que possam proteger os nossos agentes, mas esse é o contexto, é um contexto de uma guerra urbana, não declarada, até bem pouco tempo ignorada
pela mídia, pelos grandes canais de comunicação, e que de um tempo para cá, graças a Deus, pessoas de bem têm levantado essa bandeira, porque eu entendo que a gente só trata uma doença, só trata um problema se você reconhecer que tem. Se você não reconhecer esse problema, fica difícil fazer o tratamento. Então, essa é a introdução que eu queria colocar. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute o suicídio entre policiais. Um dado do relatório anual brasileiro sobre segurança pública mostra que a taxa de suicídio entre policiais é de 23,9 contra 5,8 da população brasileira. Por quê? Meire. Bom, em particular, esses profissionais, como a gente já havia até falado sobre isso, a atividade deles é uma atividade que merece realmente uma atenção especial, né? Em comparação com outros profissionais de outras áreas, por exemplo, uma área muito comum entre nós, os eletricistas, né, que os profissionais, eles possuem uma norma regulamentadora para poder trazer que tipo de condições podem ser utilizadas para prevenir de acidentes e prevenir também de doenças que possam ser advindas do trabalho. Em relação aos agentes, no caso aos policiais, essas taxas, elas não surgem do nada, né? Como o próprio doutor Carlos Felipe falou, o fenômeno é complexo e ele também é multicausal, né? Como definir hoje determinar uma causa para o suicídio, né? O fato é que, fazendo uma relação entre a saúde e o trabalho, é importante que os gestores, que as autoridades governamentais estejam sensibilizados para que haja efetivamente o amparo dentro da saúde do trabalhador desses profissionais, né? Essa lacuna ainda dentro do serviço público, especialmente estadual, aqui no nosso estado, ainda continua. Então, como a gente pode, dentro do cenário que foi totalmente assim contextualizado pelo vereador, como é que você coloca um profissional para trabalhar, para atuar sua atribuição constitucional dentro de um cenário desse, que não haja sequelas, que não haja problemas? A questão, por exemplo, do medo enfrentado por esse profissional, que é um ser humano, né? Porque dentro daquela farda ou dentro daquele uniforme, existe um ser humano. Então, quando todos da sociedade estão saindo do problema, os policiais estão entrando para poder defender, para poder fazer jus àquela ordem pública, né, e efetivar as suas atribuições. Mas isso tudo tem um preço. E o preço, infelizmente, é o que a gente está vendo hoje em dia, né, através desses números, que a sua saúde, a integridade física, como a questão da vitimização, né, que houve, consegue efetivamente trazer, porque está visível, mas e a saúde mental? Silenciosa, que vai chegando aos poucos, né, que muitas vezes também preterida pelos gestores, preterida pelos próprios policiais, né, que na dificuldade de poder enfrentar o problema, na dificuldade de assumir que realmente eu preciso de ajuda, que eu preciso procurar um profissional, um psiquiatra. Quem hoje pode, com toda certeza, dizer que sente ou não vergonha de dizer que está indo a uma consulta de um psiquiatra, né? Então, esses tabus todos, eles precisam realmente serem quebrados, né? A gente precisa tirar, como a literatura vem dizendo muito, sobre aquele herói, né? Então, precisa tirar aquela capa de herói, né? E enfrentar o problema, sim, mas dentro do mérito da prevenção, que ainda é uma lacuna que as instituições vêm lutando, vêm se esforçando bastante, mas é uma política de Estado, né? Que a gente precisa ter esse apoio. Vereador, como é que é tratada a saúde mental nos batalhões do Rio de Janeiro? Bem, não é tratada. Esse é o primeiro ponto. E aí eu vou fazer uma segunda contextualização. Nós temos aí o governo que marcou o estado do Rio de Janeiro, pela má gestão, pela corrupção, né? Nível Brasil, tanto Brasília quanto Rio de Janeiro. Com a quebra do Estado, nós temos atraso de pagamento, nós temos policiais sem uma menor previsão de como vão alimentar sua família. Isso começou de 2015 para cá, né? Se acentuou em 2016. Alguns dos senhores devem lembrar, cerco da Alerj, invasão da Alerj. Eu, como policial, oficial
e político. Na verdade, eu não buscava um cargo político, mas eu estava envolvido num contexto político porque eu liderava uma associação, eu participei daquilo ali. Foi um momento grave, foi um momento estressante, né, onde o Estado deixa de fazer o mínimo. Nós já temos o pior salário, o terceiro pior salário da federação. Essa é a cara do Rio de Janeiro, terceiro pior salário. Nós temos um governo novo que assumiu em janeiro, tanto Brasília quanto o governo do Estado, que vem lutando, fez anteontem fez o pagamento do 13º, coisa que não tinha data para acontecer, né? Mas vem lutando para regularizar. Ok, entendemos esse esforço, reconhecemos esse esforço. Inclusive, ontem eu estive com o governador e elogiei esse esforço. Mas o fato é que isso deixou um rastro de destruição, né? A gente tem lá o profissional do bem que vive daquele salário, que depende de alimentar a sua família. Ele não tinha previsão de recebimento. Então, isso tudo gerou muitos conflitos internos, incertezas, medos, somados ao ambiente estressante da guerra, um ambiente que você não tem como fugir, né? Eu já recebi no gabinete policial que falou o seguinte: chefe, pelo amor de Deus, eu não quero nem mudar de batalhão, nem uma escala melhor, eu só quero sair daquela guarita, na verdade era um posto de policiamento, eu só quero sair dali, porque fuzilaram meu amigo ali, eu estava de serviço, ele morreu, e todo serviço meu eu acho que eu vou ser o próximo. Como é que esse ser humano vai fornecer um trabalho mínimo de qualidade para a sociedade se ele está ali assombrado, se ele está ali esperando a morte, né? Então, a instituição, a Polícia Militar, ela está começando a descobrir esse conceito. Como a doutora falou, procurar o psiquiatra é sinônimo de estar maluco ou estar procurando se esconder do trabalho. Essa é a cultura institucional. Quando o profissional procura quando o militar, quando o policial, isso na Polícia Civil também, tá? Ele procura um profissional, o sistema, a administração entende que ele está fugindo das atribuições, quando na verdade não é. Ele pode, de repente, ser diagnosticado com um quadro de que ele não pode trabalhar na função policial, mas ele consegue levar o filho na escola, ele consegue fazer uma compra normalmente, mas botou a farda, botou uma arma na cintura, desencadeia uma série de eventos emocionais nele. E aí estão os profissionais para falar melhor. Mas o que eu posso dizer é isso. Primeiro, o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele é muito ruim, seja pela falta de estrutura de um Estado que faliu e esqueceu que tinha que prestar serviço à sociedade e proteger seus profissionais, seja pela própria natureza, que é atuar num ambiente hostil, num ambiente ideologicamente dominado por uma visão de que o Estado é inimigo, que o policial é inimigo, porque essa é a realidade. Os policiais são hostilizados. Muito raro, né? Muito rara a comunidade, eu posso narrar aqui, foram 20 anos, faço 20 anos em fevereiro, sempre atuando na ponta, como a gente estava conversando ali, tive na queda da aeronave Fênix, lá no Morro dos Macacos, tive na tomada do Complexo do Alemão, foram 5 dias, eu fiquei 5 dias no Alemão, eu não me recordo, isso em 2010, eu não me recordo, nessa minha carreira, não perdi a conta de quantos confrontos, mas posso dizer aqui, foram mais de 200 prisões em flagrante, algumas dezenas de autos de resistência que eu assinei, eu nunca teve da parte do sistema, olha, vem cá, senta aqui, você participou de um confronto, como é que você está? Na verdade, o policial ele participa de um confronto num dia, às vezes ele carrega um colega ferido, às vezes mutilado, porque as lesões são lesões de alto impacto, fuzil, pistola, com munição que percorre 380 metros por segundo, 980 se for de fuzil, ou granadas, então são lesões gravíssimas e simplesmente não tem uma preocupação do sistema. Senta aqui, deixa eu te ouvir, vamos analisar como ele está. Então, eu coloco novamente, né, contextualizando, a falta de estrutura que se iniciou no governo Cabral, que vem até hoje, que tem uma boa vontade de mudar, existe um discurso, foi algo assumido na campanha política, mas ainda está lento para acontecer, porque a gente está num estado ainda quebrado, sob regime de recuperação fiscal, onde falta recurso. E aí, para o próximo espaço que a gente vai ter, eu quero falar da intervenção federal, né? Que a intervenção federal, ela tinha um papel, mas ela também tem vamos dizer, ela tem um capítulo nessa história aí de suicídio policial. Carlos Felipe, como é que se trata isso tudo? Então, olha, eu quero... Algumas questões foram colocadas aqui na mesa e eu acho bastante importantes. Por exemplo, primeiro que nós estamos dizendo que nós estamos tratando de um tema de saúde pública.
parece muito simples, mas eu estou há 20 anos dizendo isso e tendo que entrar em debate com meus colegas sanitaristas e com meus colegas psiquiatras, para dizer, é um problema de saúde pública. Isto, a partir da experiência americana, falou a respeito da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, quando os soldados voltaram, 100 mil soldados se suicidaram nos Estados Unidos. Imaginando que em torno de cada soldado tem uma família de 10, 1 milhão de pessoas estavam afetadas. E esse 1 milhão de pessoas se organizaram e pressionaram o Senado americano para dizer, é um problema de saúde pública e esse problema precisa de recursos para lidar. E isso, então, acontece e faz com que os Estados Unidos lance uma grande estratégia. E dentro dessa estratégia, a gente entra num outro aspecto, que é a dar visibilidade. Porque quando em 2000 eu dizia que, olha, temos um problema, dizia, não, não temos. Eu dizia, então vamos, em 2001 lançamos no Rio de Janeiro, trabalhava no Hospital Felipe Nel, uma ficha de notificação. A ficha de notificação de suicídios e tentativas para dizer, nós temos que mostrar o problema, porque estão dizendo que não tem problema. No país, em 2014, foi feita a obrigatoriedade da notificação, tanto que em 2015 os números já começam a aparecer. Não que tenha acontecido efetivamente mais suicídios, mas eles estavam registrados. Então, o que nós estamos falando é uma coisa assim, dar visibilidade. E dar visibilidade está entre as diretrizes da Estratégia Nacional que nós montamos em 2006. Por quê? Há 20 anos atrás, nós não estaríamos aqui falando sobre esse tema. Nós conseguimos vencer essas barreiras de podermos falar sobre o tema de uma forma técnica importante, né? E que isso vai ajudar. Uma outra questão importante e que está nas diretrizes é a questão do controle dos meios. Porque, por exemplo, quando eu tenho que médicos anestesistas também têm uma taxa alta de suicídio e que estão trabalhando sob estresse dentro das unidades, eles também têm a disponibilidade de um meio. E nós sabemos que a facilidade do meio no impulso é crítica. E isso, estamos falando também em relação aos policiais, né? E estamos falando, e fundamentalmente, da população masculina, que se suicida 4 vezes mais do que essa população feminina. Então, esse é um problema da população masculina. Eu vou lhe perguntar o motivo disso, mas logo depois do intervalo. Voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute o suicídio entre policiais. No bloco anterior, o Carlos Felipe, psiquiatra, falava sobre o número de suicídios entre homens, que é muito maior que o de mulheres. Por quê? Exatamente. Então, eu sempre digo que homens e mulheres se comunicam de formas diferentes, culturalmente têm aspectos diferentes e, sem dúvida, os homens escolhem métodos que são mais letais. Então, isso já faz uma diferenciação entre o suicídio e as tentativas de suicídio. A outra questão, e que foi muito bem abordada, é a questão do preconceito e dos tabus em relação à saúde mental. As pessoas não dizem, eu vou sair do trabalho porque eu vou no dermatologista. Isso as pessoas podem dizer. Sair do trabalho para ir ao psiquiatra, isso tem implicações. E sabemos que nas forças também tem implicação, porque nós já tivemos uma experiência com as forças do Exército. Então, isso tem implicações culturais, do ponto de vista da carreira. Então, vencer esse tabu da saúde mental, de que todos podemos passar, como o vereador falou, a pessoa está levando seu filho na escola, está fazendo uma série de atividades normais da vida, mas pode, em um determinado momento, ficar sob risco porque sua saúde mental não está. Quando ele está pensando no seu trabalho, e eu vejo isso muito depois de trabalhar 20 anos em emergências médicas, que é uma situação muito crítica também para o profissional, que quando entra alguém, ele tem que dizer, temos que manter esse indivíduo vivo. Ele está sob pressão. E é por isso que a gente tem observado também taxa de suicídio mais alta entre médicos nas emergências e com um cenário que é o cenário que o vereador está falando, muito semelhante, porque isso tudo que está acontecendo entra na porta das emergências públicas e afetam também esses profissionais. Eu queria trazer de volta um tema que o vereador tocou, que foi tema também da pesquisa do GEPESP, que é a humilhação
que os policiais se referem, que vivem no dia a dia, principalmente por causa da população, e isso pesa muito, né, no resultado final que acaba levando para o suicídio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que foi um ponto forte do trabalho do GEPESP. Pois é, esse tipo essa percepção, né, diante dessa... Infelizmente, isso também a gente percebe o seguinte, a mídia, né, ela constrói efetivamente coisas muito boas, mas também pode desfavorecer algumas outras questões. E os policiais, muitas das vezes, enfrentam na sociedade diversa, que a gente vive hoje vários cenários em comunidades ou até mesmo na questão urbana, né? Situações muito peculiares. Então, o policial, às vezes, está indo para enfrentar determinadas situações, mas outras pessoas estão contrárias a isso. Né? Como fazer entender que o papel daquele profissional está ali para defender, porque abusos ou más condutas podem sim ser realizadas por outros profissionais de outras áreas. Mas o policial, ele traz consigo essa grande carga, né? E é uma carga que, infelizmente, tem uma visibilidade muito grande. Então, mesmo que ele não cometa, né, uma má conduta, se existe uma tendência a fortalecer esse estigma, ele realmente sofre essas humilhações, né? Eu acompanhei alguns trabalhos assim, acadêmicos e pude perceber que isso atinge muito, isso impacta muito a vida daquele profissional, né? É um profissional que fica frustrado, que por mais que ele tente desempenhar melhor a sua atribuição, né, ele não consegue alcançar a satisfação pessoal, né, de que está realmente fazendo alguma coisa que está dentro do amparo legal, né, e essa humilhação, às vezes, também, nas pesquisas mostram que não é só diante da sociedade, né, os próprios muros institucionais também têm que ter esse cuidado de poder também perceber a atenção que os profissionais da área de segurança merecem, né? Então, assim, ele, por sua vez, vivendo já questões ali, achando que realmente tem um pouco amparo institucional, diante da sociedade ele se torna muito mais vulnerável, né? Por pessoas que não os conhecem, por pessoas que estão aí dentro de formação de opiniões até pela própria mídia ou por outras questões da própria sociedade em si, dos tabus da sociedade, enfim. Isso tudo é uma carga que ele passa a enfrentar, além de efetivamente reprimir a questão do crime, né? Da violência. Eu vi o vereador concordando com o que ela estava falando, com o que a Meire estava falando, quando ela começou a falar sobre a humilhação dentro dos muros institucionais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeita a sua análise, perfeito. Bom, mais uma vez, voltando àquela primeira contextualização que eu fiz. A gente tem um discurso, 35 anos de bandidolatria, tá? Sei que a senhora não pode falar dessa forma, mas o parlamentar tem que falar, ele tem que falar a língua da sociedade. São 35 anos dizendo que o bandido é vítima. Você se forma, vocês já foram numa formatura policial? Já. As famílias emocionadas, o hino à bandeira, você se forma se achando um herói. Você acha que você é um herói, que você está ali, que você tem superpoderes. Eu lembro minha carreira como aspirante, tinham que me segurar, porque eu não tinha medo de nada, achava que era prova de tiro, enfim, você quer salvar o mundo. E aí, quando você começa a atuar, você percebe que uma grande parte da sociedade, graças a Deus, essa cultura está mudando, né? A sociedade brasileira está num despertar de consciência, de patriotismo, mas o jovem policial, ele está ali naquele contexto que ele achava que era o herói e daqui a pouco ele é tido como o bandido, o porco fardado, o braço armado do Estado, o fascista. É isso que o policial ouve, de determinadas classes e muito dentro da comunidade. Porque a comunidade de bem, as pessoas de bem nas comunidades são a maioria, mas essas não têm voz. Se essa pessoa der um copo de água para um policial, ela está arriscada no final do dia a ser visitada por um grupo de traficantes e ser espancada na frente de todo mundo como lição. Essa é a realidade. É uma realidade de uma ocupação de um território hostil. Por isso que a pesquisa elas têm que se basear realmente em realidades como o Vietnã, porque você tinha guerra de guerrilha. Você tem o exército regular ali, as forças regulares, mas você tem a guerrilha. A guerrilha é aquele cidadão que está com a camisa da escola, traduzindo para a guerrilha de hoje, mas está portando uma pistola
rajada de alto impacto ou carregando uma granada. Ou seja, a guerrilha ela se homizia na sociedade normal daquela comunidade e age pelos flancos. Ela não te enfrenta diretamente, ela te flanqueia, ela te cerca, ela usa de táticas. Então, nesses 35 anos desse discurso garantista por parte de alguns políticos, eu boto entre aspas garantista porque eu entendo que a Constituição, as leis têm que garantir a sociedade bem, o pagador de imposto, não é o bandido, não é o estuprador, não é o assaltante, traficante, esse não, esse ele atravessou uma linha, essa linha que ele atravessa é a sentença dele, se é prisão, se é morte, a gente aqui como sociedade a gente não tem que se importar. Eu tive a semana passada no Senado e fui convidado para fazer uma fala no Fórum de Inteligência e Segurança, senadores americanos, da América Latina, foi um seminário fantástico. E a gente falou sobre isso. Os Estados Unidos têm 2 milhões de presos, população carcerária, mas a taxa de homicídio é 15 mil, são 15 mil mortes para 300 milhões de habitantes. O Brasil, com 208, está beirando 64 mil homicídios. A primeira redução grande em homicídio que a gente tem registro na história é de janeiro para cá. Por conta do quê? De uma mudança de pensamento, de discurso político. Não podemos nem falar que isso aconteceu na prática, porque o pacote anticrime ainda não passou. Mas o bandido, sabendo da possibilidade de ser punido, sabendo que não tem mais aqueles diálogos cabulosos citado pelo líder do PCC, que ele mantinha diálogos com o governo do PT, ele sabendo disso, ele recua, ele tem medo. Porque ele sabe que se ele atravessar aquela linha, não vai ter ninguém para falar que é um coitadinho. Ele vai tomar um tiro, ele vai ser preso, ponto. Então, o maltratamento por parte de parte dessa sociedade, que eu entendo que é submissa, que também está doente. Essa sociedade está doente, uma sociedade que enxerga o policial como inimigo. E um traficante como Robin Hood, ela também está doente. Ela está cerceada de direitos básicos, né? Como recentemente tentou passar a PEC do saneamento básico, que traria saneamento básico, água limpa, água potável, que é o mínimo de dignidade, e foi barrada porque teria dinheiro privado. Não importa se o dinheiro é público ou privado, importa que o serviço chegue. Se a gente não tem recurso para fazer com dinheiro público, a gente faça com a parceria privada. Mas passa na maré ali, na linha vermelha, sente o cheiro daquilo ali. As pessoas que moram ali estão afrontadas, estão em condição subhumana. Então, tudo isso se reflete na relação dela com o policial, que para ela, a única parte do Estado que ela enxerga é o policial. Então, você tem o cenário, ele se forma como herói, enfrenta um tratamento muito hostil dentro de comunidade, já recebemos pedradas, dejetos arremessaram na gente, então ele é muito maltratado e quando chega no ambiente da caserna, no ambiente militar, por conta do pensamento pequeno, né, o pensamento limitado de alguns comandantes, ele acha que ele tem que maltratar o policial, quando na verdade você pega os grandes estrategistas, os grandes generais que entraram para a história da humanidade, né, e agem de uma forma completamente oposta. Sun Tzu diz, trate seus soldados como filhos amados, que eles te seguirão até a morte e darão a vida por você. E, infelizmente, na instituição ainda não rege esse pensamento, não é unânime. Eu tenho visitado muitas unidades, muitos comandantes evoluíram, têm um pensamento humanista, não é, veja bem, somos militares, não é, ninguém quer carinho, cafuné, não é isso não. A gente quer um tratamento digno, é um banheiro decente, é um alojamento decente, uma comida digna, um tempo de descanso entre a alimentação e o trabalho, né? Nós, no nosso gabinete, montamos um núcleo de direitos humanos. A gente recebeu muita denúncia, foram mais de 160 atendimentos, policiais pensando em suicídio, outros foi a família que indicou, outros sofrendo perseguições nas unidades. E aí, nesse cenário, a gente se deparou com uma notícia do 4º Batalhão, que agora o comandante não está mais lá, né, o coronel Jorge Santos, ele saiu, e mandamos um expediente pedindo para que ele cumprisse a lei, desse o tempo de almoço. Ele retirou o tempo de almoço, ou seja, o policial ele não tinha tempo para almoçar, ele tinha que engolir a comida, sair correndo. Isso prejudica o serviço dele, prejudica a digestão, prejudica o atendimento à sociedade. E, no entanto, ele respondeu que isso não é atribuição do município, que eu discordo, porque a Constituição é lato sensu, de segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E pegamos essas denúncias, compilamos e encaminhei para o GAESP, que é o Grupo de Fiscalização do Ministério Público, que fiscaliza a atuação policial, e está lá, virou procedimento. Porque você não pode atropelar o ser humano. Você não pode ter a perseguição, né, a linguagem técnica, me fugiu o nome, o assédio moral, lembrei aqui, a figura do assédio moral, isso acontece muito em unidade. Se o policial errou, abre o procedimento, pune dentro do procedimento,
mas com equidade, com justiça. O que a gente assiste são perseguições, a questão levando para o lado pessoal. E aí você tem uma falta de estrutura, por conta de um Estado quebrado, você tem uma falta de humanidade por causa do pensamento retrógrado de alguns, não diria nem retrógrado, mas o pensamento pequeno de alguns, de não tratar como ser humano, e ainda você tem a dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque a estrutura nova que se instalou, o governo novo, ainda não cumpriu as metas que se estabeleceu. Por exemplo, uma escala digna. A tropa pede uma escala 24, você trabalha 24 horas, folga 72. Ou uma escala 12 por 60, que você trabalha 12 horas e tem 60 de folga. Sem isso, que é o mínimo, e ontem eu falei isso com o governador novamente, se não colocar isso, a gente não pode nem começar a tratar a saúde do policial, porque ele não tem o tempo de descanso. Você passa 24 horas no ar, né? Vamos dizer que você tenha 6 horas ali de intervalo em descanso, mas são 24 horas intensas. É arrastão, confronto, acha um bebê no lixo, que é isso que a nossa sociedade faz, está lá um feto, aí depois é um acidente de trânsito com vítima. Tua mente vê isso tudo, você assiste isso tudo. Se você não tiver um tempo para poder descomprimir e voltar à normalidade, no outro serviço você ainda está revivenciando aquelas coisas ruins. Então, é mais ou menos esse o cenário. Nós estamos chegando... Vamos ter tempo de falar da intervenção? Infelizmente não. Posso dar um adendozinho? No seu minuto final, só fala. nas considerações. Nós estamos Ótimo, chegando obrigado. ao final do debate, então a gente está dando um minutinho para cada um de vocês para as considerações finais. Começa com o Carlos Felipe. Tá, obrigado. Então, eu acho importante, essa questão de cuidar de quem está cuidando da sociedade, né? E eu acho que, de alguma forma, como o vereador colocou, a gente tem encontrado já uma certa sensibilidade em alguns níveis. Quando eu falo disso, eu tenho falado em relação às forças do Exército, porque também, né, aparecem os quadros de depressão e vários outros quadros, provocados, inclusive, por conta das transferências. Ou seja, não é simples, saiu a transferência de alguém, mas aí tem a família inteira, tem os filhos adolescentes que não quer. Ele sai e carrega todos aqueles problemas. Como cuidar dessas situações que são críticas, porque as pessoas, eu estou falando em relação às forças, né, do Exército, porque a pessoa pode sair daqui do Rio de Janeiro e ir lá para o interior do Amazonas com toda a sua família, e a esposa, os filhos, como lidar com isso, como cuidar de quem vai cuidar da sociedade. E isso, sem dúvida, e aí em relação a essa questão desses plantões, eu fui plantonista, a gente precisa dormir. Dormir é saudável. Dormir tem uma capacidade muito grande de regeneração. Então, não adianta, né? A pessoa trabalha 24 horas e não tem o tempo, porque também não é, agora acabou o tempo de trabalho, pode dormir. Não, ninguém dorme assim. Aquilo está fervilhando, precisa de um tempo. Isso é fundamental. Isso vai, sem dúvida, permitir com que as pessoas possam ter uma melhor saúde mental. Então, sem dúvida, essa questão de escalas desse tipo, que são escalas que hoje, países não deixam que, por exemplo, médicos trabalhem mais de 20 anos dentro de emergências, porque elas são críticas, elas afetam as pessoas. Então, depois de um tempo, as pessoas têm que ser tiradas daquele local e trabalhar em outras situações, né? É isso. Por favor. Bom, diante de tudo que foi dito aqui, alguns movimentos vêm sendo feitos sim, né? Na época da pesquisa, né, a gente, é claro, evidenciou várias questões, além dos fatores de riscos, poucos fatores de proteção, né? Mas ao longo desse tempo aí, a gente já vem vendo alguns movimentos, né? O próprio grupo de pesquisa, o GEPESP, teve uma forte contribuição na lei que foi recentemente, que encontra-se em vigência, a Lei 8.591, que cria um programa de prevenção ao suicídio nas instituições de segurança pública, né? Então, essa lei ela tem lá diretrizes que vão ajudar muito nesse acolhimento da questão da saúde mental e também nas ações de prevenção, né? Eu também destaco aqui a grande importância de as instituições entrarem no cenário da questão da saúde do trabalhador, o amparo legal
ele abraça todos esses trabalhadores indistintamente, né? E para isso as políticas públicas aí do Estado, né, especialmente as políticas voltadas para esse segmento, elas são importantes, porque as instituições também, a questão do orçamento também a gente tem que levar em conta, é uma política onerosa. Por isso que a atenção do Poder Executivo nesse segmento é extremamente importante. E, por outro lado, também dizer que seguir esse âmbito de prevenção não protege só o agente, mas também protege o gestor, né? O policial, ele quando assume a escolha por aquela carreira, né, não é que ele esteja assumindo o risco, ele tem vários motivos para escolher ser policial. O que não pode é que realmente a sua vida fique tão vulnerável, né? Porque a gente sabe que para isso existem dispositivos, existem equipamentos de proteção, existem, né, o próprio acompanhamento médico, psicológico. Então, nada mais é do que seguir todas essas questões que são amparadas na iniciativa privada, né? E para esse profissional não deve ser diferente, é um trabalhador como todo trabalhador, né? Então, assim, que seja realmente... O GEPESP continua atuando e acompanhando esses estudos, né? Em fevereiro de 2020, nós vamos passar a ser um instituto de pesquisa, de prevenção e de também estudos em suicídio, justamente para poder atuar mais na linha da segurança pública e da saúde mental. Vereador, seu minuto final. Bem, aproveitar essa consideração final para falar da intervenção. Tá? Nós, dentro dos casos que nós estamos atendendo, muitos são policiais que foram excluídos durante a intervenção. A intervenção ela tinha um papel, trazer logística para o Estado do Rio de Janeiro, para as forças de segurança e recuperar o efetivo. Na época eram 14 mil afastamentos de psiquiatria, afastamentos de saúde, sendo a maioria por psiquiatria, ou lesões de alto impacto. Pois bem, eles formaram uma junta médica, uma junta paralela com alguns militares do Exército, outros militares da Polícia, e simplesmente pegaram um cara que estava de apto C, ou seja, afastado por tratamento psiquiátrico, e colocaram esse cidadão, esse policial na rua, de forma abrupta, sem critério, né? Alguns casos, e isso nós estamos apurando também, o policial ele foi colocado na rua e depois veio a cometer suicídio, ou seja, ele estava afastado, a junta foi lá, tirou ele do afastamento, falando, não, você está inventando, isso aí é mentira, você não tem essa doença. Colocou ele na rua e o policial se suicidou. Pelo menos um caso eu já tenho confirmado disso. Então, foi isso que aconteceu durante a intervenção. Faltou tato. Eu me recordo que, à época, eu conversei com o comandante-geral, sugeri a ele que fizesse um grande programa de RH, chama um a um, qual é o seu problema? O que você quer? Ah, não, estou afastado porque eu fui perseguido, muitos casos de perseguição. Então tá bom, se você for para outro batalhão, te atende? Poderia ser feito, né, um trabalho desse tipo, conscientização, mas optaram por fazer um trabalho de inquisição. Né? Eu não posso nem dizer que foi trabalho, que para mim foi um desserviço à sociedade. Né? Some-se a isso, foi 1,4 bilhões que foi destinado para a intervenção. Muitos equipamentos necessários à proteção individual, daquele homem que está lá no beco, na laje, na rua, patrulhando a comunidade, em defesa da sociedade, não foram adquiridos. Tá? Fala aqui de capacete, estilo que os SEALs, as Forças Especiais Americanas usam. Não foi comprado capacete. Os nossos coletes não protegem, não dão uma proteção mínima, ou seja, a pelve também não fica protegida. As lesões, muitos policiais estão morrendo, sendo feridos, usando equipamento, mas é um equipamento ruim. Né? A gente tem exemplo de equipamento em Israel, poderia ter sido adquirido, não foram adquiridos. Blindados foram reformados, os blindados que foram comprados pela intervenção foram levados para outro estado. Se eu estivesse em Brasília, você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui eu ia protocolar uma CPI. Isso deve ser objeto de apuração. Né? Helicópteros, aeronaves blindadas. Nós não temos hoje uma aeronave blindada que possa servir à sociedade. A única que tem é da década de 70, é o Huey, lutou na guerra do Vietnã. A hora de consumo dele é muito alta, a hora de voo. Então, tudo que poderia ter sido feito, blindagem de viatura, Corolla é um bom veículo, está aí nas forças de segurança, mas não tem blindagem. Então, continua o policial sendo alvo dentro de um carro de 60 mil, 70 mil reais. Né? Então, a gente tem que, eu entendo que o Estado, lato sensu, e a sociedade civil, a sociedade organizada, ela tem que sim se preocupar com as forças de segurança. Porque se aquele policial está lá estressado, aviltado nos seus direitos, ele vai ser um mau policial, ele vai te atender mal, com o risco
ele estando com uma arma na mão, cometeu um erro, né, derivado do estresse pós-traumático, que os americanos tratam com muita seriedade essa palavra, estresse pós-traumático. Existem tribunais que tratam disso. Quando o agente, o ex-militar, o policial, ele vai ser julgado, ele é julgado dentro daquele critério. Por quê? O estresse pós-traumático você cria um gatilho mental, você viveu uma situação estressante, passa-se 5, 10 anos, você vê um outro cenário e ativa aquele gatilho. Não tem nada a ver, não era ninguém atirando em você, mas você vê aquele quadro acontecendo. E dentro dessa ação, ele pode errar e vir a tirar uma vida, né? Como a gente viu recentemente aí uma criança morta no Complexo do Alemão, só que não se fala que aquela criança morreu num local onde uma semana antes um policial, o cabo brasileiro, tinha sido assassinado. Ou seja, era um local de confronto. O policial errou naquele tiro? Errou. A perícia já indicou que o tiro bateu no poste e resvalou, mas errou no tiro. Não é isso que a gente está discutindo. Mas qual é o contexto? O que está em volta daquele erro policial? Ou seja, o policial está apertando o gatilho muitas vezes errado, mas ele não aperta esse gatilho sozinho, né? E como diz Kant, para quem olha para o abismo olha de volta. Tudo aquilo que você combate de mal, de ruim, de danoso na sociedade, isso tende a te atingir também. Então, o meu recado aqui é esse. Eu achei fantástico o programa, me coloco à disposição a trazer a secretária de vitimização, outros profissionais que também, como eles, têm estudado a matéria, e dizer para a sociedade, abraça um policial, diga que esse policial é importante. Muitos precisam disso, né? Nós precisamos que a sociedade de bem diga que está do nosso lado, porque a gente tem uma guerra e você não pode ficar em cima do muro, tem que escolher, ou é o lado do bem ou é o lado do mal. Agradeço ao vereador Elituza Além, a Meire Cristine e ao Carlos Felipe por essa conversa que foi esclarecedora. Até o próximo Rio TV Debate.